Oi gente, bom dia, me chamo Lohane, eu sou aluna do CN3, eu sou do segundo ano CAI e eu vou falar sobre a formação das 13 colônias. As 13 colônias britânicas foram fundadas entre os séculos 17 e 18 na costa leste da América do Norte. Eram Virgínia, Nova York, Nova Jersey e entre outros. E eles também se dividem em 3 grupos, o norte, o centro e o sul. O norte, ele é a Nova Inglaterra, a economia de pequenas propriedades. O centro, ele é a agricultura diversificada do comércio e o sul é a base da economia nas grandes plantações, como algodão, tabaco, arroz e uso de escravizados. Eu sou a Júlia e vou falar sobre a relação com a Inglaterra. Inicialmente, a Inglaterra permitiu uma certa autonomia às colônias. Essa fase foi chamada de negligência secular. Tanto após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra passou a cobrar impostos das colônias para cobrir os prejuízos da guerra. As leis dos impostos geraram revoltas. Para arrecadar dinheiro, o governo britânico ele impôs várias leis e taxas sobre os colonos, como a Lei do Açúcar, que foi criada em 1764, e a Lei do Chá, que foi criada em 1773. A reação mais famosa foi de Boston. Os colonos jogaram carregamentos de chá ao mar, e a resposta inglesa foi a imposição das leis intoleráveis que puniram os colonos. Oi gente, eu sou a Mirelle, eu vou falar sobre a organização política dos colonos. Diante da repressão, os colonos organizaram o primeiro congresso e o segundo congresso continental. O primeiro foi em 1974, que teve uma reunião para pedir o fim das leis intoleráveis. E o segundo congresso, que foi em 1775, criaram um exército liderado por George Washington e deram início ao processo de independência. Oi gente, eu sou a Agatha e hoje eu vou falar da Declaração da Independência. Em junho de 1776 foi assinada a Declaração de Independência escrita por Thomas Jefferson, com ideias do iluminismo, como liberdade individual, igualdade entre os homens, governo baseado na vontade do povo. Esse documento marcou oficialmente a separação das 13 colônias do domínio britânico. Bom dia, meu nome é Sofia, eu vou falar um pouco da Guerra da Independência, que ocorreu de 1775 a 1783. A guerra começou antes mesmo da declaração oficial. Foi uma luta entre os colonos, patriotas, e os soldados britânicos. Os Estados Unidos contaram com o apoio militar da Espanha e Holanda. As vitórias em Saratoga, 1777, e Yorktown, 1781, foram decisivas. A guerra terminou com o Tratado de Paris, 1783, no qual a Inglaterra reconheceu a independência dos Estados Unidos. Agora eu vou falar um pouco das consequências da independência. As consequências políticas foram a criação dos Estados Unidos da América como República Federal, que aconteceu em 1787, que foi criada a Constituição que organizou o governo em 3 poderes. George Washington foi o primeiro presidente eleito em 1789. As consequências sociais, apesar do discurso de liberdade, a escravidão foi mantida no país e os povos indígenas foram excluídos dos direitos civis. Suas consequências internacionais aconteceu com a independência dos Estados Unidos, que inspirou movimentos como a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789. As independências da América Latina no século XIX.